Senhoras e senhores, a palavra segredo é repugnante numa sociedade aberta e livre, e nós, como povo, somos intrinsecamente e historicamente contra as sociedades secretas, juramentos secretos e procedimentos secretos. Decidimos há muito que os perigos do excessivo e injustificado encobrimento de fatos relevantes é mais grave do que os perigos que são citados para o justificar. Mesmo hoje, de pouco vale confrontar a ameaça de uma sociedade fechada imitando as suas reservas despóticas. Mesmo hoje, de pouco vale garantir a sobrevivência da nossa nação se as nossas tradições não sobreviverem com ela. E existe um grave perigo de que a proclamada necessidade de uma segurança crescida seja aproveitada por aqueles que estão ansiosos para expandir os limites da censura oficial e encobrimento. No que estiver dentro das minhas possibilidades, não tenciono deixar que isso aconteça. E nenhum funcionário da minha administração, tenha ele uma posição elevada ou baixa, civil ou militar, deve interpretar as minhas palavras aqui esta noite como uma desculpa para censurar notícias, para silenciar dissidentes, para encobrir os nossos erros ou ocultar da imprensa e do público os fatos que eles têm o direito de saber. Porque estamos confrontados em todo o mundo por uma conspiração monolítica e cruel, que se apoia principalmente em ações encobertas para expandir a sua esfera de influência em infiltração em vez de invasão, em subversão em vez de eleições, em intimidação em vez de livre escolha, em guerrilha, acoberto da noite, em vez de exércitos à luz do dia. É um sistema que recrutou vastos recursos humanos e materiais na construção de uma máquina muito coesa e eficiente que combina operações militares, diplomáticas, de informações econômicas, científicas e políticas. Os seus planos são ocultos e não anunciados. Os seus erros são encobertos e não tornados público. Os seus dissidentes são silenciados e não elogiados. Nenhum gasto é questionado, nenhum rumor é publicado, nenhum segredo é revelado. Nenhum presidente deve recear o escrutínio público do seu programa, porque desse escrutínio vem o entendimento. E desse entendimento vem o apoio ou a oposição, e ambos são necessários. Não estou a pedir aos vossos jornais que apoiem essa administração, mas eu estou-vos a pedir ajuda na tremenda tarefa de informar e alertar a opinião pública, porque tenho total confiança na resposta e dedicação dos nossos cidadãos sempre que estejam completamente informados. Eu nunca reprimiria a controvérsia entre vossos leitores, antes acolhia de bom grado. Esta administração pretende ser honesta com seus erros, como um sábio disse uma vez. Um lapso só se torna um erro se nos recusarmos a corrigi-lo. Pretendemos aceitar toda a responsabilidade pelos nossos erros e esperarmos que nos chamem a atenção quando não dermos por eles. Sem debate, sem crítica, nenhuma administração em nenhum país pode ter sucesso e nenhuma república pode sobreviver. Foi por isso que o legislador ateniense Solon decretou ser crime qualquer cidadão se omitir na controvérsia. E é por isso que a nossa imprensa é protegida pela primeira emenda, que é o único negócio na América especificamente protegido pela Constituição, não para ser primeiramente distração e entretenimento, não para dar ênfase ao trivial ou ao sentimental, não para simplesmente dar ao público o que ele quer, mas para informar, estimular e refletir, para apontar os nossos perigos e oportunidades, para indicar as nossas crises e nossas escolhas, para guiar, moldar
educar e às vezes até antagonizar a opinião pública. Isto significa uma grande cobertura e análise das notícias internacionais, porque já não é tão longe e estranho, mas aqui perto e local. Significa atenção maior a um melhor entendimento das nossas notícias, tal como a uma na melhor difusão. E significa por fim, que o governo e todos os níveis devem cumprir a sua obrigação de vos dar toda a informação possível fora dos estreitos limites da segurança nacional. E o mesmo se passa com a imprensa para o registrador dos efeitos do homem, o guardião da sua consciência, o correio das suas notícias. Nós procuramos a força e a ajuda, confiantes de que com a ajuda o homem tornar-se-á aquilo que nasceu para ser, livre e independente. Esse discurso foi proferido por John Kennedy no ano de 1961, e por esse discurso, acredito eu, ele acabou sendo assassinado no dia 22 de novembro de 1963. Então, rapaziada, eu acho que temos que ter muito cuidado com o assunto teoria da conspiração. Existe uma grande conspiração ao redor do globo, com uma agenda criada para domar e dominar os seres humanos? Sim, é óbvio que existe. Existe uma agenda que está corrente para diminuir consideravelmente a população. Lógico que existe, tá ligado? O fato é que grande parte das pessoas que se envolvem no assunto estão quase que banalizando o fator bastante sério. E isso acaba que fazendo com que esse tema venha perdendo a credibilidade necessária para virar apenas uma teoria. Esses dias mesmo, eu vi um vídeo em um canal por aí, onde o cidadão insinuava que a morte do cara que interpretava o Louro José, aquele da Ana Maria Braga, foi morto em função de uma espécie de sacrifício para Satanás e de que na verdade ele teria sido assassinado. E o canal desse cidadão aí tem bastante adepto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembra que no Brasil, na Copa das Confederações no ano de 2013, um ano antes da Copa do Mundo, onde os cidadãos de bens, né, foram às ruas protestar com o intuito de não querer Copa do Mundo, mas saúde, educação e não a corrupção? Isso, por um tempo, foi lindo. Eu achei, velho, tá ligado? Pois não havia adeptos a partidos políticos e as ruas ficaram lotadas e realmente, pela primeira vez no Brasil, o cidadão foi às ruas reivindicar seus direitos constitucionais. Mas esse movimento foi se estragando com o tempo, né? Dia após dia ele foi aí sucumbindo, né? Pois os partidos políticos foram se infiltrando nas passeatas, né? Houve os casos dos mascarados depredando tudo e todos, e acabou que o movimento puro e limpo se transformou numa guerra e a essência do movimento se perdeu. Infelizmente está sendo assim também no assunto que engloba a teoria da conspiração. Qualquer assunto a um nível de alcance alto se torna palco de satirização e não é assim. Temos que aprender a filtrar as notícias que chegam até nós, para não cair em descrédito. É feio isso, mano. Tá ligado? E tira todo o bônus de pessoas que levam o assunto a sério e deram duro para levar essas informações até nós, né? Me lembro quando comecei a me inteirar no assunto, no ano de 2010, faz uns 10 anos e meio mais ou menos, né? Foi como se uma cortina tivesse aberta e eu tivesse saindo da escuridão para poder enxergar, né, realmente, né, como que, porque você acha que Cristo ele foi para a cruz por culpa dos judeus? Não. Por culpa dos romanos? Não. Por culpa dos samaritanos? Também não. Jesus foi levado à cruz pelos conspiracionistas, tá ligados? Vestidos de fariseus, né? E os conspiracionistas existem desde que a humanidade é humanidade. Os Illuminatis existem? Você tem dúvidas? Você acha que um presidente eleito democraticamente, como John Kennedy, vem a público e faz um discurso em um nível absurdo e é assassinado do jeito que foi?
Sei não, hein? Então, o tema, ele existe, né? Ele é fato, ele é concreto, mas não pode, ele não é um tipo de assunto que não merece cair em descrédito. Qualquer um é teórico da conspiração, acabou de descobrir uma coisinha aqui outra ali, né? E acha que uma pedra que é jogada pela janela foi algum conspiracionista, né? Então, rapaziada, eu peço que você deixe aquele seu like, tá ligado? Se inscreva no canal. É um assunto que a gente vai debater muito por muito tempo. Fica aí, dá aquela força pra gente, né? Se você não concorda, se você concorda, deixa aí nos comentários, né? Se você é direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, não tem problema. Aqui o canal ele é realmente democrático e tamo